Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou comentar um pouco sobre a leitura desse livro que eu finalizei ontem, A Vida Intelectual, de Serge Langes, e comentar um pouco sobre as minhas impressões do livro, para quem é o livro, quais são os grandes objetivos do livro e como é que você pode se beneficiar dessa grande obra, ok? Vamos lá. Para quem é o livro? Para quem já começou ou para quem introduziu, né, nessa vida de busca de leitura, pode ser chamado de vida intelectual, né? Mas de toda forma a gente pode classificar como uma busca pela leitura, pelo conhecimento, pela busca da verdade, por materializar conceitos, enfim, algo assim. Então, esse livro é justamente para quem quer ter uma boa introdução na vida intelectual, pode-se dizer. E o que eu achei mais interessante do livro, primeiro, ele é muito focado para quem também tem ideais cristãos, por exemplo, porque em diversas partes ele relaciona todo o contexto do livro com a verdade bíblica, né? Então, as passagens que ele cita, os ensinamentos que ele dá, quase sempre ou sempre tem um contexto bíblico por trás. Então, se você é cristão, de alguma forma você acredita nisso, você vai ter uma conexão maior com o texto diz, né? Então, quando ele fala de propósito, por exemplo, da importância do trabalho, da leitura, ele relaciona isso com algo maior, com um propósito maior. Então, claro, se você não tiver esses ideais de forma nenhuma, você vai se beneficiar, mas se você conseguir levar isso para um ambiente com um propósito maior, você com certeza vai se beneficiar ainda mais, porque isso fica mais presente, né? Porque você entende que não é só um desejo seu, mas que também é um desejo de Deus para você. Então, o que eu acho mais interessante do livro primeiro, ele traz uma abordagem muito prática da vida intelectual. Porque quando a gente pensa em um intelectual, de fato, é aquele cara que está lendo 24 horas por dia, que não trabalha direito e tal, mas essa ideia, ela é desmistificada no livro. Segundo o Serge Langes, uma dedicação de 2 horas diárias já te faria um intelectual. É claro que a gente nem tem 2 horas diárias, mas de toda forma, a ideia dele principal é como que você concilia o seu trabalho, a sua vida familiar, sua vida com os amigos, com uma vida intelectual. E o livro é extremamente prático nesses aspectos. Extremamente prático mesmo. Então, como é que deve ser a sua relação com a sua família, com o seu cônjuge, para quem é casado, com o seu trabalho e com a vida intelectual. Além disso, são coisas extremamente práticas no sentido de como é que você toma notas, como é que você prepara o seu ambiente, a sua higiene, a sua alimentação, o seu sono, tudo contribui para que você tenha uma boa vida intelectual. Como é que você, de fato, o que é uma boa leitura de um livro? Quais são bons livros para se escolher? E um ponto primordial desse livro chama-se a humildade e a simplicidade intelectual. Porque muita gente lê, ainda mais no mundo como a gente tem hoje, muita gente lê buscando dizer no fim do ano que leu tantos livros. Mas, na verdade, o ponto principal da leitura da vida intelectual não é esse. Ele fala isso no livro também, que mais importante do que o tempo que você gasta na leitura é com qual espírito você está naquela leitura e qual aprendizado você coleta daquela leitura. Então, muita gente que, se eu pegar esse livro aqui e passar o olho nele, eu vou terminar rápido. Agora, se eu de fato estiver buscando os ensinamentos dele para anotar, para revisitar o livro e tirar de fato os grandes ensinamentos do livro, eu vou gastar muito mais tempo. E talvez se eu fizer isso buscando uma aprovação externa, buscando com que os outros me valorizem, eu vou me sentir mal, de alguma forma. Então o livro é um convite muito à humildade e a não busca por uma aprovação social. Não ler por uma aprovação, mas ler por um propósito maior. Ler por um sentimento de que você precisa buscar a verdade, de que isso está dentro de você. E ele também diferencia isso. Ele diferencia uma pessoa que é vocacionada para a vida intelectual, que isso tem dentro de você, isso te chama de alguma forma, para aquela pessoa que é um curioso, que está ali lendo porque alguém disse para ler. Então, essa grande diferenciação do que é uma pessoa vocacionada e o que é uma pessoa não vocacionada também tem muita diferença. Então, mas essa busca pela humildade, primeiro, intelectual, de falar o que você sabe, o que você não sabe, você não fala, para não se aparecer para os outros, para não querer parecer bom demais, para não querer usar palavras rebuscadas na hora de não, quando você não precisa usar, para querer chegar no contexto familiar, em que as pessoas, de alguma forma, não estão nem aí para isso, você quer dar uma de espertão
Então, o convite à vida intelectual é principalmente um convite à humildade. É um convite ao trabalho também. Como é que você se relaciona com o trabalho? E ele também faz essa relação muito forte com o descanso, né? Então, uma coisa que ele fala que eu gosto muito, que eu gostei bastante desse aspecto, é o seguinte. No seu trabalho, se você fizer ele pela metade, ou seja, não trabalhar com afinco naquilo, você trabalha pela metade e na hora do descanso você vai ficar pensando no trabalho. Porque você foi, nossa, poderia ter feito melhor, nossa, poderia. Então você descansa pela metade e você trabalha pela metade. Então, na prática, você não fez nada. Você não descansou e você não trabalhou. Então, o que tiver que ser feito, faça com afinco. De uma vez só. E aqui, eu tenho algumas passagens do fim do livro que eu gostei bastante. Então, primeiro, ele fala também sobre um ponto muito importante que é a preguiça para a leitura. E aqui tem uma passagem importante, né? Que ele também desmistifica, que presta atenção nisso aqui. A preguiça é preguiça ficar muito tempo estudando. É preguiça diretamente porque é uma impotência para a visão do determinismo, para usar o freio. É preguiça indiretamente porque a recusa do repouso é a recusa implícita de um esforço que o repouso permitiria e que a sobrecarga comprometerá. Ou seja, se você passa mais tempo do que o necessário estudando, isso vai prejudicar o seu trabalho futuro. Naturalmente, isso é uma preguiça. Então, se você estuda demais para abrir mão do trabalho, é uma forma de preguiça. O que é sensacional. De fato é isso. Quantas pessoas que às vezes falam que está estudando, mas e a execução prática daquilo? E a vida prática da pessoa? Então, são pontos muito importantes mesmo. Enfim, são diversos pontos. O livro também relaciona muito essa questão do esforço e do propósito, né? Então, ele também fala um ponto muito importante que hoje já virou algo bem falado sobre perseverança e constância, né? Então, vamos lá. Perseverar é querer. Quem não persevera não quer, mas projeta, sonha. Quem desiste jamais se empenhou. Quem deixa de amar jamais amou. O destino é uno, e com mais razão ainda o é uma obra parcial. O verdadeiro intelectual é, por definição, um perseverante. Assume a tarefa de aprender e destruir. Ama a verdade com todo o seu ser. É um consagrado e não subtrai-se prematuramente. Ou seja, o que ele fala aqui? Que um esforço, um projeto, um trabalho inacabado, parcial, é como se ele nunca tivesse existido. Aquele que se separa é como se nunca tivesse amado. Aquele que desistiu é como se nunca... Ou seja, aquele que desistiu é como se nunca tivesse começado. É forte isso. Mas é justamente porque o trabalho do intelectual é um trabalho perseverante. Ele não larga a mão daquele objetivo dele até ele conseguir instruir, aprender e ensinar. Então, esse livro para mim é, de fato, assim, e ele traz dicas muito práticas, como eu falei, sobre a relação com o cônjuge, como você concilia com a família, como você concilia com o trabalho, a busca pela humildade, a busca pela perseverança, a busca pela simplicidade. Ele fala muito sobre isso também, que os gênios simplificam, né? Então, quando a gente quer usar palavras muito rebuscadas, a gente acaba se distanciando do que seria o nosso propósito real. Então, tem muitas citações bíblicas, muitas citações Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Então, é cheio de referências, cheio de outros autores para que você possa buscar também. Então, minha recomendação sincera, caso você queira, de fato, buscar uma vida intelectual, eu acho que esse livro tem total condições de te ajudar nessa caminhada. Tem me ajudado bastante, eu terminei de ler ontem, mas para mim já foi muito marcado. E sem dúvida nenhuma eu vou reler o livro, tirar algumas anotações e buscar ainda mais a simplicidade, buscar ainda mais a sabedoria e, claro, a perseverança, porque se você não conclui algo, é como se nunca tivesse feito. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.